cultura do eu é a cultura que nos torna individuais. Nessa noite eu quero falar sobre este vilão da alma, que é o individualismo. Esse é um hábito, na verdade, ou um princípio de viver. O individualismo, ele independe das pessoas confiarem apenas em si mesmo. O individualismo é uma ideologia, e a gente tem ouvido essa palavra ideologia muito, na nossa época. E é a ênfase, na verdade, de realizar desejos pessoais e de vontades. Cada um de nós tem desejos. Cada um de nós busca realizar os nossos desejos. A gente acabou de cantar aqui algo muito voltado para isso, que o Senhor cumprirá os desejos do nosso coração. Mas o Senhor vai cumprir todos os desejos do seu coração? Deus vai cumprir os desejos que estão dentro do cuidado dele para com as nossas vidas. Há desejos que Deus não vai cumprir, há desejos que são desejos de morte. Mas o individualismo, ele se coloca nesse desejo pessoal, nessa vontade de saciar, de se realizar. E não é de hoje que a gente ouve a expressão, realizei meu sonho. Realizei meu sonho de conseguir a casa própria, realizei meu sonho de chegar naquele emprego tão desejado, realizei o meu sonho de me casar. E o individualismo é a antítese da coletividade. Porque eu consegui a casa tão sonhada, o emprego tão sonhado, mas todos os meus irmãos também conseguiram. A igreja nos convida a pensar no coletivo. A igreja nos convida a pensar na comunidade, na vida em grupo. Para o individualismo, o homem é o centro. O foco é a pessoa, que tem a total liberdade para fazer o que bem ela entende, de viver como ela quer, da maneira que ela quer. Mas é isso que o Senhor nos convida, é para isso que Jesus Cristo nos chamou. Da onde vem essa ideia ou essa ideologia do individualismo? Vem do século XVIII, quando homens começam a pensar gerações futuras. E eles percebem que uma das maneiras de alavancar a sociedade, uma das maneiras de fazer com que as coisas começassem a fluir e acontecer na vida humana, a realização de sonhos, satisfações dos desejos mais profundos do nosso coração, era necessário tirar alguém de cena, Deus. E um questionamento foi feito então por Nietzsche: Deus existe? Ou Deus está morto? Para que haja o desejo completo, a satisfação completa da nossa carne, é necessário tirar Deus de cena, eliminar. Para que o homem possa se casar 10 vezes, tem que tirar Deus de cena. Para que o ser humano possa saciar todas as suas vontades carnais, sexuais, tem que tirar Deus de cena. Para que o homem possa seguir ou atingir o ápice na sua carreira, ser o número 1 do mundo, precisa tirar Deus de cena. E a pós-modernidade conseguiu fazer isso de uma forma muito eficiente. Ela trouxe um conceito de mundo da não existência de Deus. Se Nietzsche diz que Deus está morto, Dostoiévski, nome difícil de falar, ele vai dizer que se Deus está morto, tudo é permitido. Eu posso fazer tudo. Não há limites.
E nós vivemos numa sociedade marcada assim. Vale tudo. Tim Maia já morreu, e ele dizia, só não vale homem com homem, nem mulher com mulher, mas hoje vale. Hoje não há mais limites, hoje não há mais barreiras. Hoje o homem pode todas as coisas, porque, como Paulo fala à igreja de Roma, o homem abandonou o conhecimento de Deus e buscou o conhecimento humano, se valeu da ciência, e dá ouvidos tão somente à voz de outros homens, pecadores e carnais, e abandonam a cada dia a palavra de Deus. Pergunto a você, você lê a Bíblia diariamente? É frequente essa leitura na sua vida? Você ouve a voz de Deus o tempo todo? Ou você vive a ouvir a voz dos homens, a dizer, faça isso, faça aquilo? Simplesmente faça. Aproveite a vida, viva a vida. Só que dentro do conceito cristão, Deus existe. E sendo Ele um Deus criador, um Deus sustentador, um Deus que estabelece leis e parâmetros, nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque, como diz Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso inclui você. Você não é independente, você não é autônomo, você é um ser criado. E num primeiro momento Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança, com princípios e valores claros, baseados na santidade de Deus, baseados na moral de Deus, no amor de Deus, na ética de Deus. Mas o pecado destituiu o homem desta glória, afastou o homem dessa glória. O homem preferiu ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz de Deus. E a partir do momento que ele abriu os seus ouvidos para ouvir a voz de Satanás, também seus olhos se abriram para uma realidade completamente distante de Deus. Isso vai se desenrolando ao longo da história, e chega um tempo no século XVIII, onde surge um homem chamado Adam Smith, conhecido como pai do liberalismo, numa ideia filosófica. Ele, pensador escocês, berço da igreja presbiteriana, também nascida na Escócia, no apagar das luzes atribuladas do século XVIII, início do século XIX, a escravidão já havia cessado. Ele traz então a mente da economia moderna, e ele é o pai da economia. É considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. E ele vai estabelecer mercado livre, liberdade do indivíduo, diminuição do Estado, realização econômica do indivíduo, tudo pautado em mim, e Deus serve apenas para me abençoar. Eu posso todas as coisas e Deus vai me abençoar. E surge então a teologia da prosperidade. Você quer uma casa? Deus vai te dar. Você quer um carro? Deus vai te dar. Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Não importa o que você vai fazer para conquistar essas coisas. E ele traz então a liberdade do indivíduo. E diz, o Estado não pode intervir nos meus direitos, na minha liberdade. Então, por exemplo, se eu quero um carro e eu não tenho, eu posso roubar um carro, tomá-lo para mim. Eu tenho liberdade para isso, e o Estado não pode intervir, porque de quem eu estou roubando, ele tem condições de comprar outro. Eu preciso me realizar economicamente.
ser o que todos são. Baseado nisso surge um conceito de Kierkegaard, que traz a ideia do existencialismo. E ele vai dizer o seguinte: cada indivíduo, e não a sociedade ou a religião, é responsável por dar sentido à vida, quando vive autenticamente essa liberdade. Ele também é do século XVIII. E ele é conhecido como o pai do existencialismo. E para ele, a vida dos seres humanos está repleta de expectativas irrealizáveis, porque são frustradas pelo Estado, porque são frustradas pela religião, porque são frustradas por pessoas, pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelos seus amigos, e você precisa se libertar disso. Para que haja uma autêntica libertação, você não precisa de igreja. Os desigrejados hoje bebem de Kierkegaard e dizem: nós não precisamos da igreja, nós não precisamos de alguém que dite as regras. Nós podemos fazer a nossa igreja em casa, Cristo em casa, vida em casa. Eu não preciso do Estado, eu não preciso de nada, eu não preciso de leis, eu não preciso de ninguém que controle. E daí vem a ideia do anarquismo, aonde é o eu que governa. É uma sociedade sem o Estado, sem a instituição, e essa é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia, a todo tipo de dominação, seja ela política, seja ela econômica, seja ela sociocultural, seja como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo, o patriarcado. É o rompimento com tudo e com todos. Eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero. Ou como diz a Nike, eu simplesmente faço. Max Spinner, bebendo de todas essas ideologias, ele vai dizer assim: a realização pessoal de cada indivíduo se encontra no desejo de cada um em satisfazer o seu egoísmo. Você vê isso no dia a dia? Você está na fila do banco e alguém chega e fala assim: deixa eu passar na frente, porque eu tenho que pagar uma conta com urgência. Satisfazer o meu egoísmo, seja por instinto, sem saber, sem vontade, ou conscientemente, plenamente a par de seus próprios interesses. E esse filósofo alemão, que alguns vão dizer que ele traz ou é precursor do niilismo, do existencialismo, da teoria psicanalítica de Freud, do pós-modernismo, do anarquismo, especialmente o anarquismo individualista. Esse filósofo, ele sistematiza tudo em um texto chamado Único e Sua Propriedade, que dita aí de 1844. E ele afirma exatamente isso. Cada pessoa é um indivíduo que busca realizar os seus desejos. O que a modernidade trouxe para a gente, ou a pós-modernidade trouxe para a gente, a partir do pensamento desses homens? Primeiro, uma vida centrada no hoje. No hoje. No aqui e agora apenas. Eu não me importo com as gerações futuras, eu não me importo com amanhã, eu me preocupo com o hoje. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, casamento é ignorado. Eu quero sexo, eu quero hoje, eu quero agora, eu faço e ponto.
Não importa o que vai acontecer com essa pessoa. Não importa o futuro dela. Não importa se ela vai engravidar e ter um filho. E se esse filho não vai ter um pai? Não importa. Eu quero viver o hoje. Eu estou centrado no hoje. A pós-modernidade é essa estrutura sociocultural que desde os anos 80 até os dias atuais ela tem regido o mundo. E ela foi pensada há 100 anos antes, século 18 e 19. A vida centrada em si mesmo, no individualismo, centrada na autonomia. E nós vemos isso hoje, traços característicos disso hoje em crianças autônomas, que diz para o pai: você não sabe nada. Já ouviu isso de alguma criança? Já ouviu isso de um neto, de um filho? Ô coroa, tu está por fora. Deixa que eu me viro, deixa que eu faço. Eu sei das coisas. Ok, então paga suas contas. Vai trabalhar. Mas os pais são escravos, reféns dos mini imperadores que há dentro das suas casas e simplesmente obedecem. Até porque o ECA garante o direito da criança e do adolescente. Pais reféns de filhos. Crianças, adolescentes centradas em si mesmo, no seu mundo, no seu universo, na sua fantasia, na sua concepção de vida, alheio aos ensinamentos de Deus, alheio aos ensinamentos dos pais, alheios ao que acontece ao seu redor. Não importa. Uma terceira coisa que a pós-modernidade trouxe é uma vida marcada pela ausência de Deus, sem fé. Sem fé. Quer ver um exemplo claro disso? Seus filhos oram sempre. Seu filho ora antes de ir para a escola, seu filho ora antes de almoçar, de jantar, do café da manhã. Eles têm o compromisso com Deus. Se você não insistir com eles para vir à igreja, eles vêm sozinhos. É natural a sua fé, há o desejo da profissão da sua fé. Isso é tão sério, gente, porque a gente passa pelos próprios pais. Há muitas vezes aqui na igreja a necessidade de eu falar para os pais: vem cá, você não vai batizar seu filho não? Já completou 1 ano de idade. Ausência de fé, ausência de Deus. Deus não é primeiro, Deus não está no trono. Quem está sentado no trono sou eu. E aí eu já ouvi resposta do tipo: quando eu quiser eu levo. Você está quebrando um princípio bíblico. Esses princípios não valem para quem não tem fé, porque a Bíblia é regra de fé e prática. Mas se eu não pratico, ela não é minha regra, e se ela não é minha regra, eu não tenho fé. A vida como resultado da fragmentação dos relacionamentos superficiais, dislike, cancelamento, divórcios, separações, são coisas da nossa época, são coisas que estão acontecendo o tempo todo. Troca de relações, às vezes a gente tem dificuldade, né? Encontra com a pessoa na rua, aí
né, pergunta, e ela está acompanhada de alguém, você pergunta, e seu namorado, está bem? Não, esse aqui é meu novo namorado. Como assim? Já trocou? Quantas vezes? Como se troca uma roupa? Fragmentado. A pós-modernidade, ela é centrada no hoje, no individualismo, na ausência de Deus, nessa fragmentação. Isso gera um individualismo não apenas na vida, mas também no Evangelho, também na nossa crença, também naquilo que professamos e cremos, porque na modernidade não há autoridade fora do eu. Na modernidade se dizia assim, sou eu que mando, e não obedeço a autoridade alguma ao meu redor. Mas na pós-modernidade, o ser humano, por conta da fé, nas suas próprias experiências, não crê mais que ele apenas pode descobrir a verdade. Na verdade, ele cria a verdade. Se na modernidade ele já havia abandonado o conceito de Deus, dizendo Deus morreu, mas ainda não há alguém para substituí-lo, e aí de uma certa forma ele se mantinha nas suas próprias experiências, e ele se mantinha no Evangelho, na igreja, porque ele tinha experimentado a partir das experiências vivenciadas no templo, que era bom estar ali e congregar ali. Isso eu estou falando daqueles que nasceram antes da década de 80. Após isso, após modernidade chegando, o homem diz, agora eu entendi, Deus morreu e eu assumo o seu lugar, e agora quem dita as regras sou eu. Eu tenho o poder de criar, eu tenho o poder da verdade, não existe mais verdade absoluta, tudo é relativo, tudo é relativo, tudo pode ser questionado. Queridos, essa fé autônoma, ela não é a fé apresentada em Cristo. Essa fé autônoma, ela é centrada no indivíduo, na segurança pessoal, no lucro. O que eu ganho com isso? No favoritismo. A fé em Jesus, quando vivida de forma coletiva, ela nivela o ser humano. A fé em Cristo, ela nos faz perceber que há um pertencer a alguém. Não somos autônomos, nós pertencemos a alguém. Eu pertenço há 20 anos a uma pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que é necessário que eu caminhe ao lado de alguém, porque não é bom eu estar sozinho. E tendo a Bíblia e crendo nela como regra de fé e prática, eu coloco isso em prática no meu viver. Sendo assim, a comunidade de Jesus é um movimento na contramão do individualismo, da fé autônoma, do que faço o que eu bem entendo. Porque se Deus não existe, como Nietzsche afirmava, Ele é necessário? Eu queria perguntar para você, nessa noite, Deus é necessário para você? Antes de você ir pegar o BRT e o trem para ir para o seu trabalho, Deus é necessário para você? Quando você vai escolher a pessoa que vai ficar ao seu lado,
Deus é necessário para você? Quando você precisa tomar uma decisão na sua vida, em todos os aspectos, Deus é necessário na sua vida? Porque se Ele existe, e você entende que Ele é o seu Criador e que Ele estabeleceu leis para a sua vida, para uma vida plena, você precisa se relacionar com Ele. Você não pode ser autônomo. Jesus é o exemplo de relacionamento e dependência, embora Ele sendo Deus, Ele foi sempre obediente até a morte de cruz ao Pai. Por uma razão simples, quando Deus criou todas as coisas, e Ele foi criar o homem, Deus Pai não criou o homem sozinho, Ele criou o homem em comum acordo com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai declarar a mim e a você: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos. Não existe o eu e o tu, existe o nós. O nós. O Deus Criador, Ele não fez o eu, Ele fez o nós, o nosso povo. Não apenas Ele estabelece um relacionamento de dependência entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele também vai estabelecer uma conexão de relacionamento uns com os outros. Ele não apenas está unido na Trindade em si, mas Ele também, em tudo que cria, Ele estabelece conexão um com o outro, ao ponto de o pecado atingir a natureza, e Paulo dizer que a natureza e a criação geme e suporta o pecado que eu e você cometemos. E Deus vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Ninguém é uma ilha. Ninguém pode viver sozinho. Por isso, ao contrário da legalidade da pós-modernidade, que é centrada no hoje, o cristianismo estabelece legado. Legado. O que você está deixando? Qual é a sua contribuição para o mundo, para as pessoas, para a sociedade? E não vale Twitter, porque nós temos uma geração hoje twitteira, que vai lá e bota suas opiniões, mas não bota a mão no arado. Falar é fácil, já dizia meu avô, mas fazer é difícil. Tuitar é moleza, cancelar pessoas é moleza, dizer o que se deve e o que não se deve fazer é moleza. Mas quem é que vai trabalhar? Quem é que vai executar? Quem vai fazer o serviço? Nós temos uma geração hoje, não é? Que tem um celular de última geração, não é? Tem acesso, vai para a lanchonete de Uber, não é? Pede o lanche mais caro. Não é verdade? Mas ele está baseado em quê? De onde vem essa renda? De onde vem esse sustento? De onde vem essa capacidade, essa autonomia que ele tem para fazer tais coisas? De alguém que trabalhou, suou a camisa e que acorda muitas vezes 4 da manhã e chega muitas vezes 10 horas da noite. E ele diz assim simplesmente:
Cara, essa é a sua verdade. E existe a minha verdade. Deixa eu continuar dormindo até meio-dia. Legado. A maior parte das coisas que fazemos, nós não fazemos para nós mesmos, nós fazemos para o outro. Do individualismo, o Senhor nos convida a uma vida de comunhão. A vida em comunidade é um sinal de combate à fé, autônoma, individual. Aqui não é o meu gosto que prevalece, não é o seu gosto que prevalece, não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que é bom para mim, não é o que é bom para você, é o nós. É o nós. É um movimento intencional na direção da comunhão, da partilha, do desenvolvimento da fé dos outros. Então nós temos lá embaixo agora pessoas cuidando dos nossos filhos, educando, ensinando. Não estão pensando em si mesmas. Não querem ficar aqui sentado no banco, mas se dispõem a trabalhar num movimento intencional para que essas crianças possam viver e estabelecer comunhão com a sua igreja. Que seja um ambiente onde elas se sintam confortáveis, amadas, protegidas, valorizadas. Se por um lado a gente tem a ausência de Deus na pós-modernidade, no cristianismo nós temos a presença de Deus, e tão somente Ele é que nos direciona. É a voz dele que tem validade, não a nossa própria voz. É a fé na obra de Jesus que transforma vidas. O que transforma as vidas é aquilo que Cristo fez na cruz e que a gente esteve aqui de manhã celebrando. Não é a performance do pastor, não é a performance do ministério de louvor, não é a acústica da igreja, não é a cor da parede, não é o slogan do lado de fora. Essas coisas não transformam vidas. O que transforma a vida é o Evangelho. É o Cristo sendo pregado, morto e ressurreto. E somente Ele pode transformar. Nossas boas obras, nossas atitudes, o nosso dinheiro, os nossos bens, se não estiverem a serviço do Senhor, não tem validade alguma. É fútil. Não transformará a vida dos seus filhos. Não transformará a vida dos seus netos. Você pode ter uma conta bancária gorda, mas isso não vai trazer felicidade ao seu filho. Não transformará o coração dele de pedra em coração de carne. Não o fará amar mais a você, e muito menos a Deus. O que nós necessitamos é do Evangelho. E o cristianismo nos proporciona isso. Ele nos leva a uma família estendida, a comunidade que foi curada pela obra de Jesus. Aqui éramos todos enfermos, todos doentes, todos necessitados, e fomos alcançados pelo poder de Deus e fomos transformados. Os cegos passam a ver, os coxos passam a andar, o alcoólatra abandona o álcool. É o Evangelho transformador. Pessoas que antes eram machucadas, feridas, fragmentadas, fazem parte agora de uma família, de uma comunidade, de um lugar onde pode ser amado, onde é respeitado, porque nessa comunidade tem alguém
que deu a vida por ela, e o seu nome é Jesus. Nós só estamos neste lugar porque Jesus deu a sua vida por nós. E é exatamente isso que eu convido você a refletir. Paulo vai dizer assim lá em Filipenses capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, compaixão, complete a minha alegria, diz o apóstolo Paulo. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Se de fato nós estamos em Cristo, se de fato a sua vida está em Cristo Jesus, você precisa ter motivações novas. Você precisa ser exortado pelo amor. Você precisa viver a comunhão do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter afeição, compaixão, como nós pregamos pela manhã. Jesus convidando os discípulos a revelar a maldade que havia nos seus corações, porque eles falam assim: dispensa essa multidão, porque já está tarde, né? Deixa eles irem para casa comer alguma coisa, ou no caminho eles comem alguma coisa. Jesus, dê você mesmo de comer a eles. Vocês ainda não se compadeceram da multidão que perece lá fora? Sua mesa está farta. Natal vai ter peru, vai ter caviar, vai ter bacalhau, vai ter vinho do Porto, vai ter panetone, chocotone da Cacau Show. E o necessitado? Você tem tido compaixão por ele? Ou você só pensa em você? No seu banquete, na sua festa, na sua alegria. Paulo diz: completem a minha alegria, tenha o mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Ele vai além, ele diz ainda: não façam nada por ambição, não façam nada por egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a você mesmo. O princípio das Escrituras é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o propósito do seu viver, e amar ao próximo como a você mesmo. Nisso se resume toda a lei de Deus: amar a Deus e amar ao próximo. Mas a pós-modernidade diz assim: não precisa amar. Não se preocupa não. Fecha seus olhos. Deixa ele se virar. Paulo vai dizer: cada um cuide, não apenas dos seus interesses, não apenas dos seus negócios, porque Deus, quando livrou você das trevas e trouxe para a sua luz, Ele fez isso com um propósito único, para que você pratique as obras que de antemão Ele preparou para que você pratique. Temos uma missão como igreja, temos um propósito como povo de Deus, e Ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. De
Cristo Jesus. Como é que o individualismo age na nossa vida? De 4 maneiras. Primeiro, ele ataca a nossa visão. A gente passa a olhar apenas para nós mesmos. Apenas para nós mesmos. O nosso discurso difere da nossa atitude. A gente fala assim, vamos proteger a Amazônia. Ok, quantas árvores você já plantou mesmo? Você tem preservado a sua rua? Você quer preservar a Amazônia que você nunca viu, nem conhece? Mas a sua rua, a sua calçada, seu jardim, você foi lá e cimentou tudo. Cortou as árvores, limpou o terreno, tirou tudo. Mas vamos preservar a Amazônia. Vamos diminuir o aquecimento global. Pô, mas tu anda de Uber o tempo todo. Faz tempo que tu não anda a pé. Né? Tá juntando dinheirinho para comprar um carro. Ué, tu não está pensando no aquecimento global? O individualismo, ele ataca a nossa visão, a gente se torna cego. A gente vê o outro, a gente enxerga o cisco nos olhos dos outros, mas a gente não consegue encontrar a lasca que está dentro dos nossos próprios olhos. Segundo, ele ataca a nossa audição, a gente para de ouvir os outros. A gente para de ouvir o pastor, para de ouvir o professor, para de ouvir o pai, para de ouvir o avô, a avó. A gente para de ouvir. A gente só ouve a nós mesmos. Só aquilo que me agrada. Só aquilo que me agrada. Só aquilo que é bom para mim. Ela ataca ainda o nosso coração, porque a gente passa a buscar apenas os nossos interesses, não importa o interesse do outro. Que se lasque. Nós escolhemos inclusive os nossos candidatos a partir do eu, e não do próximo. O que é interessante para mim, e não o que é para o outro. E o que é pior, ataca a nossa mente. Porque a gente começa a acreditar que a gente é mais importante do que o outro. A gente começa a acreditar que o nosso pensamento é melhor do que o do outro. Paulo nos mostra como vencer isso. O texto que lemos em versículo 3, ele vai dizer assim: não façam por ambição egoísta, por vaidade, mas façam com humildade. A vida, ela precisa ser humilde. Humilde. Eu preciso pensar assim, poxa, ele tem razão. Eu posso estar errado. Eu posso estar pensando só nas minhas ambições, no meu egoísmo, na minha vaidade, naquilo que me favorece, naquilo que é bom para o eu, mas e a comunidade? E o nós? E Deus, onde entra nessa história? Paulo ainda vai além, ele diz que é necessário valorizar o outro, considere o outro superior a você mesmo. Quando Deus criou homem e mulher, Ele estabelece princípios. Um necessita do outro. O marido precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, ele precisa se sacrificar por ela. A esposa precisa dar todo o suporte, todo o apoio ao seu marido. Considerar o outro superior a si mesmo. E preocupar-se com o outro. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Você tem se preocupado com os interesses do outro, amada igreja? Ou tem se preocupado apenas com você,
com as suas necessidades, com os seus ideais, com os seus sonhos. Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Paulo responde que, embora sendo Deus, verso 6 a verso 9, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, diz o texto. Não apenas ele se esvazia, mas ele se torna homem. E não apenas ele se torna homem, mas agora ele também se humilha a si mesmo e se coloca em obediência a Deus até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Assim, as outras pessoas podem conhecer o amor de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? A nossa atitude tem correspondido à atitude de Cristo Jesus? Versículo 10 a 11 vai dizer: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o quê? Eu pergunto nessa noite para você: Jesus Cristo é Senhor da sua vida? É Ele quem controla, é Ele quem governa suas atitudes, seus pensamentos, o seu coração, as suas vontades, os seus anseios, os seus sonhos, os seus ideais. Quem é que está sentado no trono do seu coração? É Deus? Ou é você mesmo? Porque se Ele é Senhor, tudo o que você faz precisa ser para a glória de Deus Pai. Seja o pensar, seja o andar, seja o falar, seja o compartilhar, seja feito tudo para a glória de Deus. E eu quero perguntar uma coisa a você. A cultura, ela deveria olhar para a igreja e ter vergonha de si mesmo. O mundo deveria olhar para a igreja e dizer assim: a gente está envergonhado por aquilo que a gente faz. Porque a luz revela as trevas. O sal traz sabor. A cultura deveria olhar para a igreja de Jesus no mundo e se perguntar: como é que eles fazem isso? Como eles fazem isso? Como não há pobre entre eles? Porque essa era a forma que a igreja evangelizava na igreja primitiva. Não havia entre eles ninguém que tinha necessidade, porque à medida que tinham necessidade, vendiam suas propriedades e bens e davam para suprir a necessidade. A cultura deveria olhar para a igreja e encontrar uma resposta para os seus maiores conflitos, e nunca o contrário. Hoje é a igreja que olha para o mundo. Hoje é a igreja que busca na filosofia, na psicologia,
respostas para as angústias da sua alma. Adolescente deprimido, síndrome de ansiedade. Porque o eu fala mais alto dentro da sua vida. E eu queria trazer o exemplo de um garoto chamado Trevor Ferrell. Tem um filme acerca da vida dele. Ele é um jovem americano. Na década de 80, em 1983, ele tinha apenas 11 anos de idade. Esse jovem, ele ouve no noticiário que seria uma das noites mais frias nos Estados Unidos. E de que muitas pessoas morreriam de frio naquela noite porque moravam à margem. Ele era da Filadélfia. E essa transmissão perturbou o seu coração. Nos tempos atuais perturbaria e a gente iria para o Twitter, para o WhatsApp, para o Facebook, Instagram, e mostrava a nossa indignação e falar como pode, as pessoas morrerem de frio, cadê, onde está o Estado, onde estão as pessoas, que não socorrem, que não acolhem, que não abrigam. Mas teve uma atitude diferente da nossa geração. Porque ele não entendia por que as pessoas não tinham lugar para dormir. Ele não entendia por que as pessoas morreriam de frio, sendo que ele estava protegido dentro da sua casa, ele tinha seu travesseiro, seu cobertor, seu aquecedor e todas as outras coisas. E Trevor achava que havia apenas um sem-teto, e ele, então, resolve tomar uma atitude. Ele olha ao redor da sua casa, e aí ele nota que havia vários cobertores ali, travesseiros, geralmente na casa você tem o cobertor para o pai, para a mãe, para o filho, e para as pessoas que um dia vão vir na sua casa. E aí a gente tem aquelas coleções de cobertores, coleções de toalhas, coleções de travesseiros, e fica lá, e de vez em quando a gente tem que botar tudo no sol, porque fica tudo mofado, porque ninguém vem para dormir. E ele pega, e ele diz: a minha família não precisa de tudo isso. A minha família não precisa de tantos cobertores, a minha família não precisa de tantos travesseiros, a minha família não precisa de tantas coisas. E ele pergunta para o pai: pai, eu posso levar um travesseiro e um cobertor para um sem-teto que vai morrer de frio essa noite? E ele começa a importunar o pai e diz: pai, a gente precisa socorrer, vai ser a noite mais fria, e esse homem vai morrer, e a gente precisa ajudá-lo. E o pai então leva ele para um lugar chamado Center City, na Filadélfia. E Trevor, ele encontra um sem-teto ali, deitado em uma grade na calçada. E ele fica surpreso, como as pessoas podem viver nessas condições? Como alguém sobrevive a algo assim? E ele então dá o seu travesseiro, dá o seu cobertor para aquele homem. Só que ele percebe que haviam outros homens, outras mulheres e até crianças. Não era apenas um homem, mas uma multidão de pessoas, necessitando de comida, necessitando de conforto, necessitando de abrigo. Mas ele já havia dado tudo o que havia na sua casa. E o que ele faz? Ele vai para os vizinhos. E da mesma forma que ele convenceu seu pai a dar o cobertor e o travesseiro que estavam lá, mofando, sem utilidade alguma, a vizinhança começa a doar.
e isso se torna um movimento. Essa experiência mudou a vida de Trevor. A igreja é chamada por Deus para ir ao mundo, a ser sal da terra, a ser luz neste mundo. Nós temos amontoado tesouros nessa terra, aonde a traça, aonde a ferrugem corrói. Um dia chegaremos à presença de Jesus. E Ele vai perguntar assim: onde é que você estava? Porque eu tive fome. Você não levou comida para mim. Você fez belos discursos acerca de alimentar, direitos de igualdade, levantou bandeiras das mais diversas, tuitou, mas eu não vi você lá com um prato estendido diante de mim. Eu estava nu. Você não me deu roupa. Você tinha roupas caras. Com um tênis que você comprou da Nike, dava para comprar pelo menos aí umas 10 camisas para mim. E você desprezou. Você preferiu calçar os seus pés dos muitos sapatos que você tem a me deixar descalço. Eu tive preso. E aí tu foi fazer manifestação de direitos humanos. Por que você não foi me visitar? Onde você estava? Onde você estava? Tenha a mesma atitude de Cristo. O Evangelho é para ser vivido, não é uma teoria, é prática, é disposição para amar, é disposição para servir, é disposição para se doar, é abrir mão do seu para socorrer o próximo, na certeza de que Deus cuida de você, na certeza de que o pão nosso de cada dia não irá faltar, porque quanto mais você se entrega, mais Ele te abençoa, de maneira que rios começam a fluir. O azeite não acaba, a não ser que você pare de chegar vasilhas. Queridos e amados irmãos, Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, Deus confiou a sua igreja para ser a luz do mundo, a esperança do mundo. Se levante, viva o Evangelho, seja sábio, feche seus lábios, para de dar tuitada e vai fazer o que ninguém quer fazer, porque é de trabalhadores que o Pai precisa. Porque de linguarudo o mundo já está cheio. Vamos orar. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E Ele nos deu apenas um mandamento: ame a Deus e ame o seu próximo. Pai, nos ensina a amar. Não essa bobagem de sentimento que temos vivido, de discursos, de falatórios, de Babel, línguas que ninguém entende. Nos torna práticos, praticantes da Tua palavra. Que a gente não ouça só essa mensagem, mas que a gente coloque em prática na nossa vida. Ó Deus, o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, e mesmo assim, ó Deus, nós queremos mais e mais. Nos ensina a ser gratos, ó Deus. E como atitude de gratidão a Deus, visto que nós não podemos dar absolutamente nada ao Senhor, a gente deu ao próximo. A gente conceda compaixão, graça, misericórdia àqueles que nada têm para nos oferecer. Sustenta-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Faz-nos, ó Deus, ser luz nesta terra. Faz-nos, ó Deus, ser sal neste mundo. Ilumina a nossa vida, acende a tocha no nosso coração, para multiplicar isso, para começar um movimento aqui em Cosmos, para começar um movimento no nosso bairro, na nossa empresa, na nossa casa, para que o mundo, ó Deus, pergunta como eles podem fazer isso, e se sintam atraídos por nós, e que venham se somar a nós, e que venham, ó Deus, se unir à Tua igreja, arregimentando assim trabalhadores para a Tua seara, porque breve Jesus voltará, e o que teremos para oferecer ao Senhor? Que sejam vidas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, que sejamos livres do individualismo, que o Senhor, ó Deus, sufoque o nosso ego, para que experimentemos a abundante graça de Cristo Jesus. Porque de graça dai, e de graça recebei, porque essa é a vontade do Senhor. Que o amor de Deus arda em nosso coração, nos levando a amar ao próximo e não nos tornando mentirosos. Que o poder do Espírito Santo de Deus, que essa fonte inesgotável, que não nos dá ouro nem prata, mas nos dá poder e graça, transborde em nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vizinhança, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre este país que dizemos amar, o Brasil, sobre as nações, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vou construir